Hoje, esse vídeo vai ter um jeito um pouco diferente dos outros vídeos aqui do canal. Não só pelo cenário que vocês estão vendo que é diferente, mas também pela própria criação dele. Normalmente, durante a criação, a gente costuma elaborar bastante um bom roteiro para trazer uma mensagem clara. Além disso, existe também a edição, que nos ajuda a trazer uma mensagem mais didática. Mas hoje, como o assunto é sobre desânimo, mais em específico, como não desanimar, e já devo adiantar aqui que não existe nada definido, não um guia definitivo para não desanimar, porque acredito muito que isso não exista, vai de cada um para cada um. Esse vídeo vai ficar característico como se fosse uma conversa. Eu espero que eu consiga transmitir a ideia que nem as pessoas que eu acompanho, como por exemplo o Elton Luiz, que eu gosto bastante, eu consiga realmente trazer essa mensagem clara para vocês. Pois bem, para começar, para início de conversa, devo lembrar que esse canal está completando exatamente 4 meses de vida. E desde então, com muita felicidade, todos os dias, eu, e não só eu, mas a minha equipe, que seria a minha família, que tem me dado um apoio extremo, tem se dedicado em alguma parte do canal. Desde coisas visíveis, ou seja, aquelas que vocês conseguem ver, como por exemplo as luzes do canal, a edição pode ter melhorado pelo menos um pouco, alguma coisa nesse aspecto. Mas também as coisas invisíveis, aquelas que vocês não conseguem ver, mas ajudam em algum processo, otimizam alguma coisa, e enfim, é isso. E todos os dias, mesmo se dedicando muito, nós não estamos vendo resultado. Eu tenho acompanhado bastante, eu mexo em uma empresa que mexe com Excel e tenho acompanhado os dados e eles não têm crescido. E isso é um pouco frustrante, porque nós dedicamos tempo, dedicamos amor, carinho e sacrificamos o tempo e não vemos os resultados. E eu pensei, o que tem me mantido firme? O que tem me feito continuar no caminho? O que tem feito, mesmo não vendo os resultados, continuar seguindo nesse progresso, nesse passinho por passinho, migalha por migalha? Pois bem, é isso que a gente vai falar hoje. Espero que esse vídeo seja claro e que eu consiga transmitir e mudar, quem sabe, a vida ou a perspectiva de alguém por aí. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui, não vou mentir, eu fiz um esboço de um roteirinho aqui bem simples para tangenciar algumas ideias que eu queria falar. E a primeira ideia que eu queria falar é sobre esse livro aqui. Esse é o meu primeiro consolo. Está dentro da página 22 na edição que eu estou usando aqui. Ele fala, o James Clear, né, o tão famoso James Clear, fala sobre um conceito chamado o platô do potencial latente. Mais em específico, é um gráfico bem simples de entender, onde o seu eixo vertical representa os resultados que você tem e o eixo horizontal representa o tempo passando. Então, novamente, a gente encontra duas linhas dentro desse gráfico, uma linha linear e uma curva, né, o que nós chamamos de gráfico exponencial, aquele que fica muito tempo perto do zero e depois sobe. A gente tem uma expectativa, a gente costuma, sempre quando a gente cria alguma coisa, a gente acredita muito na ideia de que conforme o tempo vai passando, os resultados vão melhorando. Essa é uma expectativa que nós criamos nas nossas cabeças. Então, é isso que tem acontecido com a gente. Logo, logo a gente já vai explicar por quê. E as nossas realidades, normalmente o que acontece é muito tempo sem resultado, mas depois um resultado crescente a ponto de superar as nossas expectativas. E, como eu falei, segue essa linha linear. E o período ruim, o período de desilusão, é o momento em que a nossa realidade está abaixo das nossas expectativas. É o que ele chama de ilha da ilusão. E talvez seja esse momento que nós, aqui, talvez você também por aí, pode estar passando. Esse momento em que você se dedica, em que faz tudo, mas os resultados não chegam. E não que eu imaginava que teria milhares de inscritos, milhares de visualizações, mas talvez um pouco mais eu esperava. Eu não vou mentir para vocês, eu realmente esperava e achava que isso seria atingido. Então essa ideia dentro desse livro aqui, estar ciente de que isso iria acontecer, foi algo que me ajudou muito e talvez de alguma forma possa, se você não sabia desse conceito, ou eu falei alguma coisa aqui, pode ser que você sinta mais aliviado, sinta uma emoção
uma ação, sinta vontade de continuar o seu objetivo. Pois bem, e o próximo conceito que eu acredito que tenha me dado um consolo bem interessante, mais específico, um foco, onde eu realmente deveria focar, é dentro deste livrinho aqui. Um ano em 12 semanas, um título com uma proposta bem ousada por dois gestores muito qualificados, muito interessante. Mas antes de eu apresentar, eu queria saber com vocês, o que vocês estão achando de um vídeo com esse aspecto, uma conversa? Algo realmente falado, para vocês sentirem que estão conversando com um amigo e não com um especialista, o que de fato nem de longe eu sou. Pois bem, eu realmente queria saber a opinião de vocês. Pois bem, vamos lá. Este livrinho, querido livro do Brian P. Moran e Michael, com um nome diferente que eu não vou me arriscar falar o nome, falam sobre os indicadores de atraso e de vantagem. Mas antes da gente falar sobre isso, nós precisamos entender o que é um indicador. E é muito simples, o próprio nome já diz, ele indica onde você está, ele indica para onde você está indo, enfim. Basicamente, se você entender essa ideia, você já consegue entender por inteiro o que esse conceito que eu estou falando para vocês significa. Entendendo o que é um indicador, vamos falar sobre os dois indicadores que ele fala. O primeiro é o de atraso, que se resume basicamente ao resultado. Então, por exemplo, caso você tenha a meta de emagrecer, basta você subir na balança e assim você vai ter o resultado. Não tem como você fugir, burlar os meios, se você está em cima da balança, aquele vai ser realmente o resultado final. Em contraste do que é um indicador de atraso, o que nós poderíamos dizer que seria as suas ações, sempre atrelado com as suas ações. Então seria quantos quilômetros você vai correr, quantos litros de água você vai beber. Está sempre atrelado com as ações que vão determinar o indicador de atraso. E de forma alguma significa que um indicador é melhor que o outro. Ambos são muito importantes, mas é interessante e muito interessante, precisa colocar ênfase nisso, que você foque no indicador de vantagem. Isso porque você consegue modificar as suas ações. Você não consegue mudar um resultado final, o resultado de um desempenho de um vídeo. Você não consegue mudar o resultado de um projeto. O resultado final, o indicador de atraso, ele não muda. Agora você consegue mudar sim os indicadores de vantagem. Isso tudo me lembra de um provérbio chinês que eu anotei inclusive para falar para vocês. Ele fala o seguinte: para saber como vai ser o seu futuro, é só você ver o que você está fazendo diariamente. E eu acredito que tudo se baseia nesse provérbio. Então você consegue mudar suas ações. E assim, mudando suas ações, você consegue alterar o seu futuro. Talvez você focando nisso, que é o que eu estou fazendo por aqui, você consiga obter mais resultados. E agora, já apresentado o conceito de indicador de vantagem, que mexem com as suas ações, a gente pode falar sobre uma última frase que tem me ajudado muito a manter o nível de excelência como eu faço as minhas atividades aqui, por exemplo, do canal, que é a frase do imperador romano, o Marco Aurélio, em que ele diz: execute cada ato da sua vida como se fosse o último. E é muito interessante porque descobri essa frase através do podcast dos sócios, em que o Bruno Perini fala que diferença faz a palavra ato da palavra dia. Porque se nós mudássemos para dia, ia virar: execute cada dia da sua vida como se fosse o último. E para ser bem sincero, é provável que você nem estaria assistindo esse vídeo se fosse o seu último dia de vida. Talvez você estaria com as pessoas que você ama ou algo similar. Mas quando nós falamos execute cada ato, nós estamos nos referindo a, por exemplo, eu estou gravando para vocês. Então, se essa é a minha última gravação, eu vou me esforçar, por mais que eu espero muito que pareça, mas como é a minha primeira vez que eu estou fazendo isso, conversando, pode ser que não esteja parecendo que eu estou me dedicando tanto. Mas é para ser esse ato de gravar, é para ser o ato mais espetacular, que eu faça o melhor que eu puder para esse vídeo. E a mesma coisa equivale a, por exemplo, se você estiver num jantar com a sua esposa, que você não vai nem ligar o celular, porque aquele é o último jantar que você vai fazer com ela. Então, que você faça algo espetacular, que você não torne aquela simples ação simples, que vocês não jantem, só comem, mas façam mais do que isso. Eu acho que talvez esse conceito possa ajudar a você manter um nível de excelência, porque isso tem me ajudado.
em geral, os vídeos têm me ajudado a sempre manter uma performance muito melhor com essa frase. E espero sinceramente que te ajude também. Então é isso, pessoal. A intenção com esse vídeo não foi reclamar e nem nada desse tipo, mas realmente querer ajudar com algumas coisas que estão me consolando nesse período que não é tão legal de passar. Esse período realmente um processo natural, um processo humano, um crescimento devagar, e não um resultado estratosférico em 2 dias. Eu espero sinceramente que isso te ajude. E caso você tenha interesse em saber como são os vídeos normais do canal, estou deixando o último vídeo que fizemos bem aqui. Ainda deixo o convite para vocês, caso queiram se inscrever no canal. Seria uma honra ter pessoas como você por aqui. Fiquem todos com Deus, até semana que vem.